Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Meus amigos, essa é uma interação rápida com vocês, era para eu ter feito ontem, mas não deu tempo. Então eu trouxe para vocês algumas informações e vou dar a minha opinião ao final. Então temos informação e opinião, tá? Diante da possibilidade do terceiro conflito global. As coisas estão crescendo, né? As ameaças estão ficando cada vez mais e mais reais. E algumas decisões de alguns países em se preparar para um possível conflito chamam a atenção. A coisa realmente está ficando esquisita. Acho que essa é a expressão aqui, está ficando esquisito esse negócio. Então vamos lá. A primeira notícia, para ser objetivo com vocês aqui, inclusive eu peço para você se inscrever se não é inscrito e compartilhar ao final para os grupos aí que você faz parte. Não esqueça o seu joinha também, que nos ajuda aqui no nosso trabalho. Reuters, vamos a um portal então do mainstream, portal da grande mídia. Na semana passada, a Rússia disparou mísseis hipersônicos, né? Especificamente um míssil hipersônico estreando um tipo de armamento diferente nessa guerra, na guerra Rússia e Ucrânia. E as tensões estão crescendo por causa do pouco tempo que os democratas têm para dar uma solução favorável a esta guerra. Favorável à causa dos democratas e à esquerda europeia, né, que eles permitiram esta guerra, que se arrasta já há muito tempo e quando parece que a bola vai baixar, os caras chutam novamente. Então, na semana passada, o Putin utilizou, inaugurando uma fase nova na guerra, que parecia ser o final, mas entrou numa fase nova, um míssil hipersônico, né? E esse míssil foi um recado do Putin. Tanto foi uma propaganda de guerra, que a indústria bélica na Rússia movimenta a sua economia, sustenta a sua economia, assim como basicamente é a indústria de guerra e a indústria de hidrocarbonetos, gás e petróleo. Mas uma questão importante é que esse míssil que foi disparado, ele tinha ogivas, mas essas ogivas estavam sem explosivos, sem carga. Obviamente que a Rússia não dispararia um míssil hipersônico caríssimo, esquecendo de colocar ali uma carga explosiva para provocar um dano maior. Ela só queria mostrar que a Ucrânia não tem condições e alguns países da Europa não têm condições de fazer frente com ela em uma guerra de tecnologia militar. Alguns países, fui bem preciso na informação. Então o que ela fez? Deu um recado para o Ocidente, deu um recado para a OTAN. Vou enviar um míssil hipersônico, vai ser um espetáculo, vou fazer propaganda da minha indústria, mas vou dizer para vocês, eu sei me defender, eu vou reagir. Então este míssil hipersônico, eu fiz vídeo para vocês aqui, ele foi sem carga explosiva. É a primeira coisa. Agora eu mostro para vocês isso daqui. Matéria do RT, diz assim, cabeças quentes falam sobre enviar tropas da União Europeia para a Ucrânia. Novamente, né, a ideia demoníaca do Emmanuel Macron, que agora, inclusive, está fazendo pressão com o agronegócio francês para proteger o agronegócio francês. Ele sempre faz isso. Ele defende o meio ambiente para atacar a soja brasileira, para proteger os produtores de soja da Europa, que são os financiadores de suas campanhas políticas. E agora está protegendo o agronegócio europeu, os produtores de carne bovina da Europa e atacando o possível acordo da Europa com o Mercosul, né? Inclusive com a história lá do Carrefour e Atacadão. Mas o que o presidente brasileiro está fazendo? Porcaria nenhuma. É claro que não, porque quer ir na mata, quer ir na Amazônia lá, dar uns beijos no Macron. Mas a ideia do Macron, há uns meses atrás, era enviar declaradamente, eu não estou falando de mercenários, tem mercenários franceses, mercenários brasileiros, mercenários norte-americanos, e assim como tem mercenários lutando pro lado da Rússia, né? Até norte-coreanos. Mas a ideia do Macron não era só enviar mercenários franceses, mas soldados franceses, soldados europeus para lutar pró-Ucrânia, o que configuraria então o início de um terceiro conflito global. Os caras estão algumas cabeças quentes, e essa expressão cabeças quentes veio do porta-voz do governo russo, dizendo, olha, tem algumas cabeças quentes aí da Europa dizendo que eles vão enviar soldados, mas é melhor eles pensarem novamente. Calma. Agora, olha isso daqui, político. O portal Político trouxe uma entrevista com o general, ex-comandante do exército ucraniano. E diz assim a manchete: Terceira Guerra Mundial começou oficialmente, diz ex-general da Ucrânia. Vejam que eu não estou fazendo muitas ponderações, são notícias para vocês.
Então o que é isso aqui? O ex-comandante militar da Ucrânia, Valery Zaluzny, disse que o envolvimento direto dos aliados autocráticos da Rússia na guerra contra a Ucrânia significa que a Terceira Guerra Mundial começou. Abre aspas para falar dele. Acredito que em 2024 podemos acreditar plenamente que a Terceira Guerra Mundial começou, disse Zaluzny, que agora é enviado da Ucrânia ao Reino Unido, durante um discurso na cerimônia da premiação do UPSEM na Ukrainiansky Pravda. É o que ele está dizendo. Não houve uma declaração e não há, de fato, aqui uma Terceira Grande Guerra Mundial, como eu disse para vocês em um vídeo anterior. Mas preste atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Olha isso aqui. A OTAN, através do seu general Bauer, tá? Que é o comandante da OTAN, Rob Bauer, ele representa o Comitê Militar da OTAN. Ele disse que a OTAN está considerando fazer um ataque preventivo contra a Rússia. Ataques furtivos contra centros estratégicos russos no território da Rússia. Os caras realmente estão com o desejo de empurrar o mundo para a Terceira Guerra Mundial antes do Donald Trump assumir. É sinistro isso. Agora dá uma olhada é um artigo, tá, do The New York Times. A promessa de Trump de acabar com a guerra pode deixar a Ucrânia com poucas opções. Uma questão é se o novo governo e a Europa fornecerão garantias de segurança para impedir que a Rússia tome mais território. Basicamente, esse artigo do The New York Times está dizendo que o Trump ele tem uma solução clara para a guerra, para o acordo de paz, o cessar-fogo, né? Mas essas decisões vão colocar tanto o Zelensky quanto a Ucrânia encurralado. E a Ratazana, quando está encurralada, e é opinião minha, ela pode reagir. E essa reação pode ser muito errada. E ainda mais se esta Ratazana estiver com posse, né, em sua posse, arma de destruição em massa. Será que estou falando alguma coisa errada? Será que esse artigo do The New York Times está errado? Não. Vamos dar uma olhada aqui no post do X, Notícias BRICS Info. Olha isso daqui. E essa matéria tem respaldo, eu investiguei, tá, pessoal? É verdade. Estou colocando um print aí para vocês agora. Últimas notícias. Essa notícia saiu ontem, então estou trazendo hoje para vocês. Autoridades dos Estados Unidos discutiram a entrega de armas nucleares à Ucrânia. Isso foi uma matéria do The New York Times, um relatório do The New York Times, e o Zero Hedge, o portal Zero Hedge, também trouxe essa informação, que autoridades da OTAN, né, discutiram a possibilidade de fornecer à Ucrânia armas de destruição em massa. O próprio o Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que poderia rapidamente construir uma arma nuclear a partir dos combustíveis que foram entregues, né? Dos bastões de combustível. Aí é por causa das termonucleares, né? Ele poderia construir uma arma nuclear. Isso aqui é guerra psicológica. Então, se ele tem, eu tenho também. E a OTAN está... aqui são meu comentário, tá? A OTAN está utilizando a guerra de informação para intimidar o Putin, de que eles podem fornecer à Ucrânia, dentro dessa intimidação que o Putin está fazendo, que ele pode utilizar armas nucleares, que facilmente a OTAN pode enviar para a Ucrânia também estes dispositivos de destruição em massa, o que configura o tal do MADE, que é uma sigla da geopolítica para mútua destruição admitida. Quando você admite que você vai se autodestruir, porque você vai atacar um país que tem bomba nuclear, ele também vai utilizar contra você. Então você está admitindo que vai se autodestruir. Então, veja, os caras estão, de fato, tocando o sininho, estão tocando o surdo, né, da Terceira Grande Guerra Mundial. Mas não estou por satisfeito, eu vou colocar mais uma informação para vocês agora. Mas olha o The Guardian, que eu coloco agora e encerro o nosso papo dando a minha opinião. A Alemanha elabora lista de bunkers em meio a tensões com a Rússia. Então, a Alemanha está fazendo uma lista dos possíveis buracos da Segunda Grande Guerra Mundial que existem no seu território, existem no seu país, em caso de um conflito em larga escala. Eles possam utilizar, então, esses bunkers, né? Esses abrigos antibombas. A Alemanha está agora olhando para o seu subsolo, pensando em como se proteger
em caso de uma escala, em caso haja uma retaliação maior da Rússia. Pastor Rafael, você acredita que de fato vai ter uma terceira guerra mundial, que o Putin quer uma terceira guerra mundial? A minha opinião é que o Putin ele não quer uma terceira grande guerra mundial porque ele sabe que está muito próximo de um acordo com o Trump. Mas tratando-se de países, nações como a Rússia, na história de guerra, adaptada à economia de guerra, adaptada às sanções globais que ela teve que atravessar, a ficar quase que isolada do sistema financeiro global, taxações ao seu petróleo, e ela nunca vendeu tanto petróleo nos últimos anos, igual vendeu depois das sanções. A Índia nunca comprou petróleo bruto com desconto, como comprou agora, economizando acho que 230 milhões de dólares. A Índia economizou comprando da Rússia. De igual modo a China. Então, vejam aqui, se eu acho, aqui é a opinião, tá, pessoal? Se eu acho que a Rússia de fato quer uma terceira guerra mundial, não quer. Mas ela vai exercer o seu direito de resposta e não vai permitir intimidação. Se eu acredito que os democratas, essa esquerda fétida, que os globalistas, que controlam grandes países europeus, se eles estão movendo o pauzinho para fazer pressão para que o Donald Trump não consiga bagunçar tanto o que eles avançaram em termos de grande reset, eles vão fazer. E esta guerra tem a ver com o grande reset. Eles iniciaram essa guerra por causa do grande reset. A ideia primaz era parar, dar um break nos combustíveis fósseis, fazer a Europa transicionar na força, na marra, para a energia limpa, mexer com dinheiro, quebrar a Rússia no SWIFT e a China também, e levar automaticamente, empurrar esses países para utilizarem suas CBDCs numa nova blockchain e tudo mais, e empurrar o Ocidente para isso. Só que saiu pela culatra, não está no tempo ainda. Prova de que isso não está na mão dos homens. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Porém, eu não quero trazer para o campo religioso essa minha observação. Digo a vocês o seguinte, já passei dos 12 minutos. Digo a vocês o seguinte, a gente pode esperar qualquer coisa dessa gente, que agora está vendo o bastão mudar de mão, né? E o Trump já anunciou uma nova carga tributária que vai prejudicar países europeus, a França, vai prejudicar inclusive países como o México, como o Canadá. Toda a lacrosfera política do mundo agora está desesperada, porque vê um cara que vai proteger a economia norte-americana, que de fato pode dar as cartas para o jogo e mudar este cenário. Então, meu irmão, tudo pode acontecer. Isso incomoda também lá o Xi, incomoda o Xi. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Se eu acredito de fato que vai estourar uma terceira grande guerra mundial antes do fim do ano, antes dos, 45 dias que o Trump tem, 20 de janeiro, né? Antes dos 60 dias que ele tem, eu acho que não. Mas tratando-se dessa gente que está no poder no mundo, pode acontecer qualquer coisa, porque o Biden é só um fantoche, está mais do que claro. Eu paro por aqui, não deixe de compartilhar. Se quiser entender mais, inclusive sobre escatologia, guerras, se você quiser entender de geopolítica, tem cursos, né, aulas, vídeos, muito material no Abaplay. Aproveita, Black Friday está acabando, 50% de desconto. É só você clicar no link que está aqui embaixo. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.